Fala, senhores de primeiro ano. Então, bem, olha só, eu preciso de uma revisão urgentemente para minha prova. E aquilo que eu tenho mais dificuldade é reagente alimentante em excesso. Amigo, se você tem dificuldade, de olho na tela. Um recipiente são colocados para reagir 40 gramas de ácido sulfúrico com 40 gramas de hidróxido de sódio. Sabe-se que um dos reagentes está em excesso. Após a reação se completar, permanecerão sem reagir. Dados: hidrogênio 1, oxigênio 16, sódio 23, enxofre 32 gramas para cada mol, que é a massa molar. Equação balanceada corretamente, agora é contigo. Então, senhores, primeiro, olha só, eu peguei aquilo que é mais difícil, que é reagente limitante em excesso. O nome já diz, alguém vai estar em excesso, até o texto falou isso, né? E alguém vai ser o limitante. De acordo com a lei de Proust, que você já viu, que é das proporções fixas, claro, obedecendo Lavoisier. Tá bem, mas olha só, como é que eu sei quem é um limitante e quem é um excesso? O jeito mais fácil é calculando a quantidade de matéria, ou seja, o número de mol. Ah, bem, mas como é que calculo? Pega a massa que foi fornecida na questão para vocês, obviamente aí é 40, perfeito, dá uma olhadinha no texto. Forneceram 40 dos dois, isso é a massa que você vai usar. Você tem a massa do soluto e a massa do soluto, que é a massa dos dois que vão reagir. Eu falo de soluto, é até estranho, mas massa tanto do ácido sulfúrico quanto do hidróxido, e divide, faz uma relação. Lembrando que uma relação é um sobre o outro, é uma divisão, é uma relação, é um sobre o outro. Pega essa massa e divide pela massa molar. Aí você vai ter a quantidade de matéria que se chama de número de mol. Para Proust, esse número de mol tem que ser fixo para os dois. Se você está reagindo 0,1 de um, vai ser 0,1 de outro. Claro, de acordo com a estequiometria, obviamente, né? Então, bem, quando você tem um maior que o outro, alguém está em excesso e alguém é um limitante. Então faz assim, ó, primeira dica. Pega a massa que você tem, que é 40, divide pela massa molar do composto. Já vou te mostrar isso, tanto que o texto forneceu a massa molar de cada um deles. Pega a massa do composto, fornecido em texto, que é 40, divide pela massa molar. Quando você tem aquele maior quantidade, é o reagente em excesso. Na hora que você fizer a proporção, aquele que é maior em excesso. Aquele que está em menor é o limitante, que vai limitar a reação. Quando ele acabar, acaba. Tá bem, mas olha só, eu não lembro o que a questão pede. Dá uma olhadinha no texto. Sabe-se que um dos reagentes está em excesso. Após a reação se completar, permanecerão sem reagir. Então ele quer saber quanto vai sobrar de quem é excesso. Sem reagir é aquilo que está em excesso. O excesso não reage. Se não te falaram, eu estou falando agora. O excesso não reage. Tá bem, como é que eu faço? Usa a relação de Proust, que aí fica fácil, e aí você sabe quem é o excesso e quem é o limitante. Depois que você achar o excesso e o limitante, é assim que funciona, você vai fazer a relação, em regra de 3, obviamente, pelo limitante. Porque, bem, o limitante é quem limita a reação. Então você vai fazer uma regra de 3 para descobrir o valor real do excesso, que você deveria usar para o excesso e não está usando. Estamos conversados? Eu vou te mostrar, olha só. Bem, então olha só. Primeiro, a equação foi fornecida, está no texto. Você tem ácido sulfúrico, NaOH, sulfato de sódio, Na2SO4, mais duas águas. A equação já foi fornecida balanceada, não te preocupa com isso. Bem, o que eu tenho que saber mais? Vamos lá que é bem fácil, tá? Primeira coisa, da onde que veio esse 98 e esse 80? Primeira coisa que eu faço, primeira linha eu coloco a massa molar. Vamos lá, Binho, primeira linha eu coloco a massa molar. Binho, como é que calcula a massa molar e tu sabe que é 98? De novo, ó, você sabe que o hidrogênio vale 1. O hidrogênio já sei que vale 1, Binho. Aí o enxofre vale 32. O oxigênio, obviamente, vale 16, multiplicado pela atomicidade. Ah, Binho, como assim? 1 vezes 2, que dá 2, 32, 16 vezes 4, 64, somando tudo dá 98. Te acostuma, o ácido sulfúrico cai muito em prova, principalmente em reagente limitante em excesso. 98. De novo, 98. Foi de boa, senhores? Beleza. Binho, como é que eu sei da soda cáustica? Primeira linha, eu coloco a massa molar para poder fazer essa relação aqui, ó. E depois que você fizer, você sabe quem é o limitante e quem é o excesso. É muito fácil, tá, gente? Fácil, fácil, fácil. Então, Binho, o sódio vale quanto? O sódio vale 23. Já sei disso. O oxigênio, de novo, vale 16. E o hidrogênio vale 1. Claro, multiplicado pela atomicidade. Se você fizer a conta direitinho, vai dar 40. Bem, mas ali não tem 40, é 80. É porque é 40 para cada um mol, a massa molar. Vezes 2 dá 80. Então, primeira linha, eu já completei, eu preciso disso. Tá bem, o que eu faço agora? Vai para a segunda linha para você conseguir fazer o cálculo, para ver a relação. Olha só. Bem, então, o que eu tenho que fazer? Vai no texto. O texto fala que você tem 40 gramas de ácido
com 40 gramas de soda cáustica. Volta para mim. 40 gramas de ácido com 40 gramas de soda cáustica. Essa massa que você tem, que é o M, que aqui eu estou chamando de M1 e M2, que é o minúsculo, é a massa fornecida em texto. Fornecida em grama, perfeito? Vamos lá. Então, Binho, 40 e 40, o que eu faço? A relação, olha só vou acompanhar o raciocínio, tá? Massa do primeiro. Massa do primeiro. Massa molar do primeiro. Massa molar do primeiro. Ok? Ok, Binho. Segundo. Massa molar do segundo. Falei besteira. Massa do segundo. Massa do segundo. Linha da massa. Massa molar do segundo. Linha da massa molar, massa do segundo. Massa molar do segundo. O que eu faço, Binho? Só divido. Só substituir, tá vendo? Mas, Binho, como é que eu faço essa relação? Aí a matemática é contigo. Obviamente que você vai usar alguns esquemas assim, matemáticos que são importantes, tá? Para saber essa relação. Binho, como assim? Aqui você tem 40 por 98. Eu faço assim, ó, é uma dica, tá? Para você saber que é um excesso limitante, faz cálculos fáceis. É a mesma coisa que 40 por 100, arredondando. Oh, Binho, é isso. 40 por 100, senhores, vai dar 0,4. Se fosse realmente 98, dá 0,42. Tu entendeu? Então vamos lá, Binho. 40 por 98 dá 0,4. Foi de boa? Beleza. Binho, 40 por 80. Ô, gente, isso aqui é 1/2. Isso aqui é 1/2. Concorda? 1 sobre 2. Né? Simplificando. 0,5. Ah, Binho, então peraí. Eu fiz a relação. O maior é o excesso e o menor é o limitante. Primeira coisa que você responde, eu vou te perguntar em prova, tá? Tem bastante exercício assim, bastante questões assim em prova. 0,4 é menor que 0,5. 0,5 é o teu excesso. O excesso é a base. O excesso é a base. Ah, bem, então o outro vai ser o limitante. Sim, o ácido é o limitante. Sacou a ideia? Então o ácido, por favor, é o teu limitante. Olha que difícil isso, André Fabiano. Bem fácil. Pronto. Já sei que é um excesso e que é um limitante. Só que eu tenho que saber o quanto de excesso tem. Para isso, você precisa fazer uma regra de 3 para descobrir a massa real do excesso. A massa que você usaria para o excesso. Bia, como é que eu faço? Agora, tudo que você for fazer vai ser em relação ao limitante. Tá aqui, ó. Regra de 3. Botei de novo o ácido e a soda cáustica. Beleza, Bia. Até aí tudo bem. Primeira linha. Primeira linha, estou colocando a massa molar. 98 e 80. Claro, já multiplicado por 2 essa base aí. 40. 40 porque ele é o limitante. Você está usando o 40 do limitante para descobrir a massa real que você precisaria do excesso. Bem, vamos multiplicar aí, vamos. Então, olha só, com uma regra de 3 básica vai dar 40 vezes 80 dividido por 98. Ô, gente, como é que eu faço em prova, tá? Para facilitar minha vida. 8 vezes 4 é 32. Com 2 zeros dá 3.200. Beleza? Dividido por 98, que é quase 100. 3.200 dividido por 100, corta 2 zeros, dá 32. Mas como é 98, 32,6. Faz a continha mais próximo. Ah, Binho, peraí. O texto pede o quanto eu tenho de excesso. Olha para o texto. Após a reação se completar, permanecerão sem reagir. Então ele quer saber o quanto sobra sem reagir. Binho, o que eu faço? Já que tu sabe que você tem a massa real usado como limitante, que é 32,6, o que você faz? Ó? A massa adicionada do excesso, que é a base, que é 40, o texto te fornece isso, massa adicionada, 40, menos, subtrai, gente. Porque tem excesso aí. Você deveria usar 32,6, colocou 40, tá acima, matou alguém de certeza. Então, bem, vamos lá. Eu tenho a massa adicionada que é 40, a massa real 32,6, o excesso vai dar 7,4. Ah, Bim, mas se fizesse igual a conta ali que tu fez, blá blá blá, que daria 32 aqui. Ô, gente, daria 8. Mais próximo de 8 aí é 7,4. Mas vamos lá. Bota certinho, faz como tu quiser. Tá, Bim, mas eu quero saber a resposta. Então, se você quer saber a resposta, de olho na tela. A resposta correta é 7,4 de NaOH.
Ô, senhores, ficou fácil, né? Beleza. O que você faz, Binho? Faz a proporção, vê quem está em maior quantidade, é o excesso, pega o limitante para responder qualquer coisa assim que é improvável, fazer regra de 3, e aí depois você tira a massa do excesso, de pedir a massa do excesso, como você fez comigo. Agora tem um macete para descobrir o limitante que é importantíssimo. Como assim, bem? É um macete. Você faz o seguinte, olha só. Pega o 98, que é a massa molar que você tem, do ácido, 80, que é a massa para 2 mols, beleza, 40 e 40, que são as massas fornecidas. Multiplica o 80 por 40 e coloca o valor embaixo daquilo que você foi para a seta, que é do ácido. Vai dar 3.200. Beleza, bem. Multiplica 98 por 40, coloca o valor embaixo da seta, que é do NOH. Multiplicar é melhor que fazer relação, dividir. Eu gosto de dividir, tá? Mas multiplicar é muito melhor. Quando você pegar 3.200, comparar com 3.920, que é mais ou menos ali 4.000, gente, se pensar se fosse 100 aqui, ó, 4.000, para você entender que é tipo, é aquele jeitinho brasileiro, né? Aquele jeitinho. Beleza. Vai dar 3.920, 3.920 é maior que 3.200. Já sei quem é o excesso. Ah, bem, já sei, já responde bastante coisa. É só dar cáustica. Viu como é fácil? Tá bem, o que eu tenho que fazer agora? Amigo, agora você vai estudar um pouco porque eu fui.